Esse é um tema que poderia ter umas 3 reuniões, tá? Então é muita coisa. Dá para falar sobre. E cada coisa dá para falar um mundo de coisas também. Então, assim, não tem como você resumir. Até a própria Bíblia fala e relata que, por exemplo, os muitos milagres, né? E a obra de Cristo. Se fossem contar todos, livros não seriam suficientes. Então, obviamente, eu quero deixar aqui claro que em 1 hora de reunião a gente não vai conseguir falar tudo, mas pelo menos tomar um todo, né, e incentivar a gente a procurar um pouco mais, saber mais da obra de Jesus Cristo. Primeiramente, com a Bíblia, ela é a nossa, é aquela que rege a nossa fé, e nela temos a salvação das nossas almas, e temos ela como a palavra de Deus. O foco dela, uma coisa que a gente tem que ter em mente, né, é que eu vi uma frase assim, eu esqueci o sobrenome do teólogo, ele é Stuart, esqueci o nome dele. Mas ele fala assim: antes de você abrir a Bíblia, ore e não a feche antes de encontrar Jesus nela. Talvez algumas pessoas achem demais você tentar colocar Jesus em cada frase que você fala ou que você lê na Bíblia. Todavia, esse é o sentido, até porque ele é o princípio e o fim. Então, não tem como, a própria palavra fala, não tem como a gente negar isso. Isso não se chama romantizar a teologia. É porque é o que ela é, né? Na palavra. E a gente tem que entender que Jesus Cristo, ele é a maior revelação de Deus para nós. Esse é o ponto clímax da revelação de Deus e dele mesmo para nós, né? Ainda aqui na Terra, em corpo de carne, essa é a maior revelação de Deus para nós, né? É Jesus Cristo. E dito isso, a gente precisa, obviamente, Jesus Cristo tem vários títulos e a gente não tem como, acho que todo mundo aqui já viu, por exemplo, aquela pregação do Hernandes, ele citando, mas se a gente for em Isaías, né, a gente vai ver a descrição ali de vários títulos de Jesus Cristo, né? Então, mas eu trouxe aqui alguns principais para a gente poder focar um pouquinho, tá? Se vocês quiserem depois falar sobre outros títulos dele, que vocês lembrarem, não tem problema, tá bom? Aí os títulos de Jesus, eu trouxe os mais importantes, entre aspas, né? Ou aqueles que chamam mais atenção, ou eles estão diretamente ligados à obra de redenção, por exemplo, ao ministério dele. O primeiro título que ele recebe é o próprio nome dele, que é Jesus. Eu vou estar olhando aqui um pouquinho aqui embaixo para eu falar com vocês. É Jesus. Esse nome é equivalente no grego ao nome hebraico Josué, e aí confere-se lá em Josué 1:1 e Zacarias 3:1, ou Jesua em Esdras 2:2, né? Ele deriva da palavra hebraica que significa salvar e designa Cristo como Salvador, que está lá em Mateus 1:21. Seria aqui 2 tipos de Cristo no Antigo Testamento que receberam esse mesmo nome, né? É uma tipologia, no caso, né? Josué, o filho de Num, e Josué, filho de Josadaque, tá? Isso no Antigo Testamento. É uma tipologia, tá? Eu acho que em outras reuniões, a gente trabalhou essa tipologia, né? O segundo título que ele recebe está também dentro do nome dele, né? Que é Cristo. O termo Cristo é equivalente no Novo Testamento do hebraico Messias, que significa o ungido. Segundo o Antigo Testamento, os profetas, os sacerdotes e os reis, eles eram ungidos com óleo, o qual simbolizava o Espírito Santo.
Aí o óleo ele assinalava que eles haviam sido separados para suas respectivas tarefas. E eles se achavam qualificados para exercer essas tarefas que eles foram separados. Logo, Jesus Cristo ele foi ungido pelo Espírito Santo para seu tríplice ofício. Qual é o seu tríplice ofício? Profeta, sacerdote e rei. Então, Jesus Cristo ele tem três ofícios, né? Profeta, sacerdote e rei, que a gente vai falar lá no final. E aí, pelo prisma histórico, essa unção ocorreu quando ele foi concebido pelo Espírito Santo e quando ele foi batizado, certo? Um terceiro título é o título de Filho do Homem, tá? Este título, ao ser aplicado a Cristo, ele se deriva de Daniel 7,13. Quem quiser abrir também lá em Daniel 7,13, ele é um nome que Jesus geralmente aplica a si mesmo. Ele mesmo se apresenta como Filho do Homem. E que outras pessoas raramente usam, né? Então, assim, e ainda que tem uma indicação de natureza humana de Cristo, à luz da origem histórica desse termo, nos direciona para um caráter super-humano, né? Enfim, independente disso. E seu futuro regresso nas nuvens do céu com glória e esplendor. Aí a gente pode ver essa parte do Filho do Homem em Mateus 16, 27 também, em Daniel 7,13, que eu acabei de falar, uma das principais citações, né, enfim, sobre Jesus, o Filho do Homem. Deixa eu tentar abrir aqui também. São vários versículos, então, assim, eu vou falar vários durante a reunião. Aí, se passar algum, vocês vão anotando, depois eu volto, tá? Ou quiser perguntar, porque senão vão ter outros e outros. Tá, tem Daniel 7,13, Mateus 16, 27, e Mateus 28, 27, né? 26 também, e Lucas 21, 27. Faz referência a Jesus Cristo como Filho do Homem. Um quarto título, um dos principais dele, é Jesus como Filho de Deus. Aí aqui a gente vai fazer uma diferenciação. Cristo ele recebeu o título de Filho de Deus em diversos sentidos. Ele foi chamado assim porque é a segunda pessoa da Trindade e, portanto, ele é Deus. Isso está lá em Mateus 11, 27, por exemplo. Ser a segunda pessoa da Trindade, gente, novamente, quando em outras reuniões a gente falou, não significa que ele está em segundo lugar como um pódio, tá? É só uma maneira de dizer como seria o número 1, o número 2, o número 3, mas eles são um só, tá? Isso é na doutrina da Trindade. Mas também ele recebe esse nome porque ele é o Messias eleito. Aí a gente vai ver lá em Mateus 24, 36. Deixa eu abrir aqui. Que aqui vem falando: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, aqui, já direcionando Jesus Cristo como Filho de Deus, dentro desse título, tá? E um quinto título, um dos mais importantes, enfim, em relação à própria missão dele, é que ele recebe o título de Senhor, tá? Ali entre os contemporâneos, aqueles que estavam vivendo com Jesus Cristo, às vezes eles usavam o termo Senhor como uma forma de expressar cortesia, né, e tudo mais, justamente como usamos hoje, né? O Senhor pode entrar por aqui, né, como a gente usa hoje. Só que pouco tempo depois da ressurreição de Cristo, esse título se adquiriu um significado especial e muito mais profundo. Em algumas passagens, ele designa Cristo como o soberano e governante da igreja. Então, esse termo Senhor, porque assim, naquela época, o Senhor era como se fosse esse termo, né? Como se fosse só um pronome de tratamento ali e tudo mais. Mas, depois da ressurreição, ele se tornou, ganhou uma nova roupagem ali, né? Enfim.
como soberano, significando soberano ou governante da igreja, que a gente pode ver em Romanos 1:7 ou Efésios 1:17. E em outros lugares também ocupa o mesmo lugar do nome de Deus, como em 1 Coríntios 7:34, que eu vou abrir. Aí, por exemplo, quando ele fala, aqui ele está falando tanto a mulher não casada como a virgem, preocupa-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Esse Senhor aqui, ele está falando do próprio Cristo, que é já tratado como o próprio Deus, tá? Até aí, tudo bem? Ok, gente. Certo. E aí, assim, a gente tem que compreender agora outras coisas. Eu falei sobre os principais títulos, eu trouxe alguns somente, mas a gente vai entender agora as naturezas de Cristo. A gente já conversou isso, eu estou falando isso para a gente chegar no ministério dele. A natureza de Cristo, né? A Bíblia ela apresenta Cristo como um ser dotado de duas naturezas, a divina e a humana. E aí, em 1 Timóteo 3,16, ele vem trazendo aqui que é grande. Vou mudar. Que é grande esse mistério da piedade, ou seja, que Deus tenha se manifestado na carne e sendo ungido pelo Espírito Santo, justificado pelo Espírito, em 1 Timóteo 3,16. No Antigo Testamento, há várias evidências sobre essas duas naturezas, como, por exemplo, em Isaías 9:6, Jeremias, Miqueias e Malaquias. E no Novo Testamento também está recheado de evidências dessas duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Tá? Alguns negam hoje, sempre negaram, sempre existiu, né? Enfim, a existência da divindade de Cristo, né? E aí a gente precisa enfatizar isso, né? E aí a gente tem várias provas sobre isso, tá? Uma das coisas é que o próprio Cristo ele fala de si mesmo como homem e os outros o denominam assim. Aí o que acontece? Nenhum dos que aceitam a existência de Cristo, ele nega a sua humanidade. Então, é junto. Se você aceita a existência de Cristo, você, consequentemente, vai aceitar também a sua humanidade. Se você não crê na humanidade de Cristo, você não crê nele, na verdade. Certo? Então, não tem como desassociar isso porque a gente tem várias provas tanto veterotestamentárias, que é do Velho Testamento, quanto do Novo Testamento. Ele fala de si mesmo como um homem, como, por exemplo, está lá em João 8,40, e outras pessoas falam assim, tratam ele assim, aí a gente vê lá em Atos 2,22 também. Cristo, ele também tinha elementos essenciais de uma natureza humana, que seria o corpo e a alma. Essa parte do corpo e da alma, a gente vai ver lá em Mateus 26:26. Eu acho legal a gente ver essa parte, que tem um monte de gente que fica perguntando sobre essa parte, né? E aí são coisas essenciais para nós crermos que ele tem essa natureza humana e é essencial que tenha esses dois componentes, como o corpo quanto a alma. Alguém quer ler esse versículo? Mateus 26:26. Olha, eu já achei aqui. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança. Então, ele faz referência a ele mesmo, né? Aí,
Sim. Deixa eu ver o que mais. Além disso, ele se achava sujeito às leis. Deixa eu terminar aqui. Ele também estava sujeito às leis do homem, ou às leis ordinárias, enfim, do desenvolvimento humano, né? Então, ele pagava impostos, ele se sujeitava às regras, então, que está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, principalmente, que ele detalha isso, né? Além disso, além dele estar sujeito a essas leis, né, nossa vida ordinária, ele também se sujeitava às necessidades e sofrimentos humanos, né? Então a gente é um homem que é experimentado nas dores, né? Então ele estava sujeito também a esses sofrimentos, tá? A tristeza, a fome, a frio, tá? E por isso, por ser ele um homem real, ele não tinha, mesmo assim, ele não tinha pecado. Ele não pecou e não podia pecar. E era necessário que Cristo fosse ao mesmo tempo Deus e homem, porque somente como homem podia ser o nosso substituto e como tal sofrer e morrer. E somente como homem sem pecado podia pagar pelos pecados de outros. Mas era somente também como Deus que ele podia dar a seu sacrifício um valor infinito e levar a si mesmo a ira de Deus para assim livrar outros dela. Então ele precisava ser 100% homem para que pudesse ser esse perfeito substituto em relação ao sofrimento e ao morrer, mas sem pecar, isso através da obra do Espírito Santo, mas também ele precisava também ser ao mesmo tempo Deus, para que esse sacrifício tivesse um valor infinito. Então, quando a gente lê o Salmo 40, às vezes a gente também fecha os olhos para algumas coisas, né? Ou como, por exemplo, a gente sempre lembra, Deus inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo, enfim. E aí fica achando que é para tirar da prova, mas na verdade Deus está falando, o salmista ele está falando de tirar do pecado, do lamaçal do pecado, né? E aí no versículo 7, ele vem falando assim: então eu disse, aqui estou. Isso é em resposta. Cristo falando em resposta, sabe? E ele falando, então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não feche os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Leio esse versículo aqui, que é o próprio Cristo falando, tá? Em resposta ao clamor, entenderam? Tá. Aí aqui, isso na natureza, enfim, ele precisaria ser os dois. E aí, pronto, a gente falou das duas naturezas, mas agora a gente vai falar sobre duas coisas, sobre outra coisa. Deixa eu ver se eu consigo. No próximo. Um outro ponto. Agora a gente falou das duas naturezas de Cristo. Agora a gente tem que compreender que essas duas naturezas são unidas em uma pessoa só. Eu trouxe uma frase título, enfim, né? Que a pessoa do mediador é o filho do Deus imutável. Como assim? Cristo ele tinha uma natureza humana, porém ele não era uma pessoa meramente humana. A pessoa do mediador, Cristo, ele é o filho do Deus imutável, que não muda. Na encarnação,
Cristo não se transformou numa pessoa, mano. Não foi ele não se transformou em uma pessoa humana, nem ele adotou para si uma personalidade humana. Cristo, ele assumiu, ele tomou posse, né? Ele assumiu mesmo, além da natureza humana, da divina, uma natureza humana. Esta natureza humana não chegou a desenvolver uma personalidade independente, não é uma coisa independente. Ele se personificou na pessoa do Filho de Deus. Não há divisão. Cristo, quando ele se encarnou ou quando ele estava na cruz, ele não deixou as duas naturezas. Ele era o mesmo, o Filho do Deus imutável, encarnando, vivendo, morrendo, ressuscitando, ascendendo. Ele é o mesmo, tá? Então, ele é a pessoa do Filho de Deus. Ele se personificou. E aí, ao tomar essa natureza humana, a pessoa do mediador era ao mesmo tempo divina e humana, ou seja, Deus e homem, possuindo todas as qualidades essenciais das naturezas divinas e também humanas. Ele tinha todas as duas, não era um pouquinho. Ele não viveu assim, porque ele tem a natureza divina, ele viveu só alguns sofrimentos humanos. Não. Ele tinha todas as qualidades essenciais para viver sua natureza tanto divina quanto humana. Tudo junto, né? Então, a gente tem que entender que Cristo, ele tem, não se separa as suas consciências. Ele tem tanto consciência divina e humana, juntamente, e ele também tem trabalha-se junto a sua vontade divina, quanto também a sua vontade humana. Ele tem essas duas consciências convivendo mutuamente, ele tem as duas, tá? E isso sim é um mistério da piedade, entende? Que a gente talvez não consiga conceber, enfim, na sua totalidade, mas isso é um mistério da piedade, entende? Essa encarnação, isso é o mistério da piedade. Grande é esse mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito. É o mistério da piedade, tá? E aí as escrituras, elas ensinam claramente que existe essa unidade na pessoa de Cristo. É sempre a mesma pessoa. Olha, o que acontece? Sempre é a mesma pessoa que fala, seja expressando feitos ou divinos ou humanos. É o mesmo Cristo, quando ele está falando com a mulher ali, samaritana, é o mesmo Cristo que está comendo peixe. O mesmo Cristo divino, ele está comendo peixe, entende? Ele não muda, as duas naturezas estão juntas. E, igualmente, às vezes, ações e atributos humanos nos são apresentados como obra da pessoa de Cristo em sua divindade. Vamos abrir os versículos aqui para separar essas duas, que talvez é um tema que gera mais dúvida, tá? Deixa eu abrir uns versículos aqui. Se alguém quiser abrir eu vou abrir em João 10:30. Se alguém quiser abrir em Mateus 27:46. É uma frase bem curtinha. E é bem enfática. Eu e o Pai somos um. Tá? Se alguém quiser falar um outro em João 19, em Mateus 27 também. Eu vou abrir em João 19. Ele mesmo declarando. Eu vou ler de João 19. Certo. João 19, qual o versículo? 28. Posso ler? Pode. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede.
E isso mostra exatamente a mesma pessoa que está falando que eu e o Pai somos um, é a mesma pessoa que fala, tenho sede. Entende? Essas são as duas naturezas de Cristo sendo manifestas. E é a mesma pessoa que está falando. Ele não se separa quando ele está com sede. Quando Cristo vence a morte na cruz, é também o Cristo homem vencendo a morte. É o mesmo Cristo que está levando sobre si o pecado do mundo e ao mesmo tempo está sentindo sede. É a mesma pessoa. Vocês estão conseguindo entender isso? Que não há separação e é grande heresia dizer que lá Deus abandonou ou que Cristo se separou o divino com o humano na cruz. Não existe isso. Isso é heresia, isso é falso. E a gente acabou de ver isso na palavra, certo? Tá. E aí, por exemplo, quando ele fala da sua obra divina, em Atos 20, vou abrir Atos 20. Atos 20, 28, por exemplo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Ele está falando aqui, ele está falando de Deus e está dando um atributo divino para Cristo. Porque quem foi que pagou com o seu próprio sangue? Cristo. Ele está falando que Deus, ele pagou com o próprio sangue. Aí, eu quero que vocês pensem aqui. Na mentalidade dos judeus do primeiro século, ouvindo isso, eles não sabiam, eles não tinham Cristo, Jesus como o Cristo. Eles tinham Deus. E alguém chega e fala isso daqui para ele. Tentem pensar aqui como um judeu do primeiro século, ouvindo isso daqui. E ele está falando assim, que ele comprou com o seu próprio sangue. Deus sangrando. Você entende? Era loucura isso. Isso realmente é um mistério da piedade. Né? Deus se manifestando na carne e sangrando, tá? Como algo que era a quem, né? Distante. Mas agora está sangrando, né? Então são esses atributos, né? São juntos, são as mesmas pessoas, é a mesma pessoa. E esses atributos e ações divinas sua humanidade. Ele é 100% Deus e 100% homem. Aí eu vou trazer uma curiosidade, que às vezes, na igreja primitiva, por exemplo, tinha uns carinhas, umas pessoas chamadas os ebionitas e os alogianos, que eles negavam a divindade de Cristo. Nos dias da reforma também, os socinianos negavam essa verdade. E hoje tem os unitários, enfim, que também negam essa verdade das duas naturezas. E lá na igreja primitiva teve o caso do senhor Ário, que negou totalmente a divindade de Cristo e falava dele como um semideus, que Cristo era um semideus. E ao contrário também, já Ário ele estava falando que Cristo ele era um semideus, ele estava dando só esse aporte divino. Já Apolinário ele enfatizava, ele não reconheceu a sua plena humanidade, afirmava que o Logos divino, né, enfim, ele ocupou o lugar do espírito humano em Cristo, que aí tirava essa humanidade de Cristo, né? Tem também o Nestório,
e os seus seguidores, que eles negavam a unidade das duas naturezas em uma só pessoa. E tinha Eutico e os discípulos dele que também não chegaram a distinguir entre as duas pessoas da forma de vida. Tá. Até aí, tudo bem? Excelente, Jenny. Que eu vou pular. Só um comentário rapidinho, Tá. para não demorar muito não. Tem uma frase de C.S. Lewis, né, que ele fala sobre... deixa eu tentar lembrar direitinho, mas ele fala assim, ó, se a gente acreditar nas palavras de Jesus, ou ele é um maluco, né, ou de fato ele é o próprio Deus, porque Jesus tinha essa autoconsciência da sua divindade. Sim. Muitas pessoas às vezes tentam negar, né? É isso. Jesus não falou sobre sua divindade, mas Jesus tinha essa autoconsciência da sua divindade, porque o próprio Cristo, né, usava para si prerrogativas e títulos que era de atribuição somente divina, né? Como você mesmo falou, gente, sobre a questão do título de Senhor, né, que é o Kyrios, que era muitas das vezes usada para se referir a Deus no Antigo Testamento, Theos, e Sim. aí, às vezes, para não usar o nome do tetragrama, usava Jeová e Senhor, Kyrios. Então, o próprio Cristo usa esse título, né? Os atributos, a Bíblia constantemente fala sobre a questão dos atributos de Jesus, serem os mesmos atributos da divindade do próprio Deus, Sim. né? E muitos outros textos, né, que apontam para a mesma essência. Então, a mesma natureza que tinha no Deus revelado no Antigo Testamento é a mesma natureza que o próprio Filho tem. E alguns textos apontam isso, né? E tem muito. Você trouxe alguns textos, e tem muitos outros textos que falam Nossa. sobre a questão da divindade de Cristo, né? Porque Acho que negar a divindade de Cristo é, assim, é uma missão muito difícil, praticamente impossível, na verdade. sim. Só se a pessoa não crê na Bíblia, aí eu já deixo É, pro livre-arbítrio dela, isso. então tudo bem. Mas, né? Maravilha. Perfeito. E aí, assim, com outra coisa que você comentou, que eu também, na hora que você estava falando, eu queria comentar também, é Uhum. assim, a importância de a gente, mesmo isso ser algo tão profundo e assim, para a nossa mente, é elevado a nossa consciência, o nosso intelecto não tem capacidade de entender todo esse mistério, né, naquela pessoa de Jesus, estava com essas duas naturezas coexistindo, né, mutuamente, inseparavelmente, tanto a natureza humana como a natureza divina, e naquela pessoa estava toda a exata expressão do ser de Deus, ou seja, em Jesus estava a exata expressão do ser de Deus, toda a glória de Deus estava contida naquela pessoa, aquele corpo físico, Jesus Cristo. Então, o milagre da encarnação, ou seja, Deus entrar na história, se tornar carne, o Criador se Glória a tornar Deus. criatura, é algo assim tão profundo que o nosso intelecto não entende, mas que isso é um salto de fé, e nós precisamos ter fé, a crer nessa mensagem, e mesmo que nós não compreendemos a sua totalidade, nessa sua plenitude dessa revelação, que nós somos incapazes, mas nós é por meio, no caso dessa obra, desse milagre, que é a encarnação, é que hoje nós temos vida e nós hoje podemos, né, ter esse acesso novamente a Deus por meio de Cristo. Então, assim, Glória a a, a, Deus. a doutrina da Trindade, a doutrina da encarnação, a doutrina da morte de Cristo, são doutrinas que, mesmo que nosso intelecto não compreenda a sua plenitude, mas nós não podemos jamais, em hipótese alguma, negar essas verdades. Porque a Bíblia afirma que Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo também é homem, coexistindo, né, mutuamente, inseparavelmente na pessoa de Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nós vamos dividir em dois estados. O primeiro estado é o estado da humilhação. E o estado da humilhação, ele pode ser subdividido em 5 tempos. O primeiro tempo é encarnação e nascimento. Agora nós vamos tratar sobre o ministério de Cristo, tá? Em seu estado. No estado de humilhação e no seu primeiro ato seria a encarnação e o nascimento, tá? O estado de humilhação, né?
nesse estado, Cristo ele se despojou da majestade divina, que era sua como soberano do universo. E ele assumiu uma natureza humana, tomando a forma de servo. Ou seja, o Supremo Legislador, ele se sujeitou aos requerimentos da maldição da lei. Vamos pensar aqui, quando a gente estiver falando de Jesus Cristo nos dias da sua humilhação, Cristo ele foi servo sob a lei, em sua exaltação. E aí são dois estados, o estado da humilhação e da exaltação. No estado da humilhação, ele foi sujeito, servo, sob a lei, e no seu estado de exaltação, ele é senhor acima da lei. Coloca assim, no estado da humilhação, ele é servo sob a lei, já no seu estado de exaltação, ele é senhor acima da lei, tá? Porque aí vocês vão entender no final. E aí, nesse estado de... Voltando agora para o estado de humilhação. Ele se despojou, né? Então, o soberano legislador, ele se sujeitou aos requerimentos e maldição da lei. Lembra que nós tratamos algumas reuniões atrás? Eu não lembro... sim. A gente já também falou sobre essa maldição que é dada pela lei, tá? Então, quando a gente vai em Gálatas 3:13, também fala da maldição que volta lá para o Antigo Testamento, tá? E esse estado de humilhação, ele nos é apresentado sobre várias fases. Qual é a primeira fase, ou o primeiro ato? A encarnação e nascimento de Cristo. Na encarnação, o Filho de Deus, ele se fez carne e assumiu a natureza humana. João 1,14, capítulo super famoso. E 1 João 4,2. Ele se fez membro real da raça humana ao nascer da Virgem, né, de Maria Virgem. Se, como afirmavam, por exemplo, os anabatistas, para eles, Cristo teria trazido consigo do céu uma natureza humana. Tipo assim, os anabatistas acreditam ainda, né? Que Cristo ele trouxe do céu uma natureza humana. Só que isso não teria como, porque senão ele não teria se tornado membro da raça humana. Porque ele teria que assumir isso, a raça humana. E a Bíblia ensina sobre o nascimento virginal em várias passagens. Então, não tem como ele ter trazido essa natureza humana de lá. Ele assumiu essa natureza aqui, nascendo de uma virgem. E isso em Isaías 7,14, quando faz a promessa dele nascer, Mateus 1,20, fala do seu nascimento, Lucas também no primeiro capítulo, né? Aí, esse nascimento maravilhoso, ele se deu pela influência sobrenatural do Espírito Santo. Foi por isso que ele foi 100% homem e não pecou, porque foi pelo Espírito Santo. E que, ao mesmo tempo, perseverou a natureza humana de Cristo, preservou, né, a natureza humana de Cristo da contaminação do pecado, já desde a sua própria concepção, que está lá em Lucas 1:35. Eu não sei se tem pessoas novas, enfim, mas acho legal. Eu vou abrir aqui em Lucas 1:35, porque eu lembro que no início, às vezes, eu não entendia. Daí fica mais fácil, porque não tem como, né? E aí, como foi? Aí vem a pergunta: como é que ele conseguiu, né, não pecar, se ele estava em corpo de carne? Como é isso? A Bíblia tá escrita na Bíblia, né? Então, no capítulo 1, no versículo 35 de Lucas, vem dizendo assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, foi assim que ele conseguiu se manter
puro, mesmo sendo 100% homem, tá? Não foi porque, eu quero uma coisa assim, não foi porque ele era 100% Deus e essa parte 100% Deus impedia ele. Aqui ele está colocando uma terceira pessoa já, o Espírito Santo. Entende? Que essa é uma ação do Espírito Santo. Nem aí eles se interferem um no que o outro faz. Percebem? Tá. Ok. Um outro. Aí eu vim destacando, então, a frase de destaque para essa primeira parte. Esse primeiro ato da encarnação, é que o Filho de Deus ele fez carne e assumiu a natureza humana. O segundo é os sofrimentos de Cristo, né? O segundo ato, enfim, do estado da humilhação de Cristo são os sofrimentos dele. Então, a sua vida, ela foi entremeada de sofrimentos, tá? E a gente sempre, várias vezes a gente fica falando sobre os sofrimentos de Cristo como se fossem limitados às suas agonias finais ali da crucificação. Quando a gente fala de sofrimento, parece que a gente limita esse sofrimento de Cristo na cruz. Mas, gente, Jesus Cristo, ele viveu 33 anos sobre a terra, em corpo de carne. O seu sofrimento, ele não se limitou à crucificação. Ali foi foi o clímax, né? Ali foi a consumação do seu sofrimento. Ali foi a consumação. Mas o seu sofrimento, lembra que a gente falou do seu estado de humilhação? A partir do momento que ele se encarna, ele passa a ser vulnerável a todos os sofrimentos que a vida humana tem. Um corpo de carne, obviamente, a consequência final é a morte, porque essa é a dura pena do pecado. Mas o que é o pecado? Vamos pensar aqui, o que é a corrupção? Pelo dicionário, não é só aquela coisa que a gente sempre... que na nossa cultura, infelizmente, brasileira, né, ocidental, a palavra corrupção fica muito associada à política. Mas a corrupção, da onde vem? É quando algo íntegro é corroído, né? Então, ou perde-se a sua integridade, né? Então, aquilo que era sem manchas, ele vai se corroendo. O que é que acontece a oxidação, por exemplo, quando está alguma coisa enferrujada? Essa oxidação, a oxidação nada mais é do que a corrupção daquele material metálico, de ferro. Então, assim, e é isso que acontece. A corrupção vai se corroendo, vai se consumindo. E o que é o pecado? É essa corrupção, né? Essa degradação, o envelhecimento, essa corrupção dia após dia, e o seu fim é a morte, tá? A morte é só o fim da corrupção do homem, né? Como um fruto. E ele viveu todas as consequências dessa corrupção da carne, tá? Mas sem pecar. Tá. No entanto, dessas agonias, da gente acreditar que só é aquilo, só acontece ali, como a gente acabou de ver, isso é falso, né? A vida inteira de Cristo foi entremeada de sofrimento. Foi a vida de um servo em relação àquele que é Senhor dos senhores. E uma vida em meio aos pecados em relação àquele que em si mesmo não conheceu o pecado. Satanás o tentou, os seus o aborreceram e os inimigos dele o perseguiram. Então, o sofrimento de Cristo não se resumiu à cruz. Os sofrimentos da sua alma, eles foram ainda mais intensos do que o do seu corpo. Ele foi tentado pelo diabo, ele foi oprimido
por um mundo de iniquidade que o rodeava. Ele foi afligido pelo peso do pecado que repousava sobre ele, chegando ao ponto dele, a sua alma estava em tanto sofrimento que aí recaiu sobre sua carne, chorando lágrimas de sangue. Tá? Então, pelo peso do pecado, ele foi homem de dor e que soube o que é padecer. Isaías 53, 3. O terceiro ato do estado da sua humilhação é a morte de Cristo. Quando falamos da morte de Cristo, a gente se refere à sua morte física, como a gente está falando nesse instante. Cristo, ele não morreu em consequência de um acidente e nem alguém matou ele, tá? Mas sob uma sentença judicial e foi contado com os perversos, também lá em Isaías 53, 12. E ele, ao sofrer a morte, sob o castigo romano da crucificação, ele sofreu uma morte maldita. Jesus Cristo, ele levou sobre si a própria maldição. Lembram aqui que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Ele se fez maldição e levou sobre si a própria maldição. Deuteronômios 21, 23, que é de onde surge essa fala de ser um ato maldito a crucificação, né? Deixa eu abrir. Olha aqui, a partir do versículo 22. Se um homem culpado de crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado num madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Então, daí que vem, né? E aí vocês vão entender o que é estar sob a lei e o que é estar acima da lei. Aqui, Cristo ainda está sob a lei, no seu estado de humilhação, né? Cumprindo-se a lei. Aí a gente viu agora. E o quarto ato nesse estado de humilhação é o sepultamento de Cristo, tá? Pode parecer para a gente que a morte na cruz foi a fase final dos sofrimentos de Cristo. Todo mundo acha assim, meu Deus, finalmente, aí Cristo morreu e acabou o sofrimento, né? Ali na crucificação. Jesus não declarou está consumado? Então a gente acha que se foi consumado, então acabou o sofrimento. É ou não é verdade? Dá esse pensar. Mas essas palavras, elas se referem ao seu sofrimento ativo. Ele, porém, continuou ainda sofrendo. O seu sepultamento, ele foi também parte de sua humilhação. E da qual, como filho de Deus, ele sendo filho de Deus, tinha plena consciência disso. Entendam, a carne ali morreu, mas lembra da consciência dele? A consciência divina, como filho de Deus, estava ali também. Então, tudo isso foi humilhado. Ele foi humilhado. Ele tinha plena consciência disso. E a volta do homem ao pó é parte do castigo em decorrência do pecado lá em Gênesis 3:19. Lembra de volta ao pó, tal? Então, faz parte da humilhação dessa parte, tá? Em decorrência do pecado. E aí, o fato de o Salvador, que é Jesus Cristo, ter que descer ao túmulo é também parte da sua humilhação. E essa humilhação destruiu nosso terror proveniente do túmulo. A gente tinha pavor da morte. Mas essa humilhação destruiu todo o nosso pavor que a gente tinha do túmulo.
Aqui vem falando do 16, né? Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra a decomposição. Lembra que eu falei agora que a corrupção, né? Enfim, essa morte, né? A gente está nascendo e está se decompondo aos poucos, gente. Né? E é isso que acontece. A gente começa a perder células, células começam a morrer, você começa. O que é perder a audição? São essas células, por exemplo, auditivas que elas vão morrendo aos poucos. Então a gente está se decompondo aos poucos. Esse é o nosso fim. Só que, olha só que glorioso. Essa humilhação, ela destruiu o nosso medo, né? E tirou todo o seu pavor de você um dia estar, enfim, diante de um túmulo, né? Sob o túmulo. Então, tirou o medo de dentro de nós. E o quinto e último ato do estado de humilhação de Cristo seria sua descida ao Hades. As palavras... Ai, a gente já falou sobre o credo apostólico, às vezes a gente já postou lá no grupo. Aí lá no credo apostólico tem a parte que ele desceu ao Hades, né? Essas palavras, elas podem ser entendidas de ter várias interpretações. Então, eu vou trazer aqui essas interpretações. Os romanistas, eles dizem que ele desceu ao Limbus Patrum, onde se encontram os santos do Antigo Testamento para dar-lhes liberdade. Os luteranos, eles já ensinam que entre sua morte e sua ressurreição, Cristo desceu ao Hades, ao inferno, para pregar e celebrar ali a sua vitória sobre os poderes das trevas. E possivelmente nos encontramos diante de uma expressão figurada, nesse caso aqui, o que seria? Que ele sofreu as agonias do inferno no jardim e na cruz. 2, que com sua morte ele entrou em sua mais profunda agonia e humilhação. Então, enfim, a sua morte e a sua descida ao Hades, enfim, pode representar essa profunda agonia e humilhação, esse fim da humilhação de Cristo, né, no seu último estado. Em seu estado de exaltação, Cristo, ele deixou o seu estado de submissão à lei. Lembra que tudo que aconteceu ali no estado de humilhação foi para cumprir a lei. Então, ele se fez maldito, né? Então, a gente já falou que tudo que acontecia na lei, né? A morte, os sacrifícios, né? Então, para se fazer remissão de pecados, teria que haver sacrifícios. E sob a lei também imperava a lei do pecado e sua consequência, a morte eterna. Já aqui no estado de exaltação, o que Cristo está acima da lei, porque ele cumpriu tudo isso, findando isso no seu estado de humilhação ali e profunda agonia, tá? Descendo ao Hades e vencendo a morte. E aí, nesse estado de exaltação, Cristo ele deixou esse estado de submissão à lei, com obrigação do pacto, já que ele tinha cumprido o castigo decorrente da lei, transgredida pelo homem merecido, né? A justiça e vida eterna para o pecador. Além disso, ele foi coroado com honra e glória, de forma que ele mereceu isso, né? Por nós. E há 4 diferentes fases, né, agora, de exaltação. Aí a primeira é a ressurreição. E a ressurreição de Cristo não consistiu de uma mera reunião de corpo e alma, tá? Ele não foi só, o corpo dele se reuniu. De novo, lembra que ele não se separou, tá? A gente falou lá no início. Então, o corpo não se separou e depois uniu de novo, e aí teve a ressurreição, tá? Nesse caso aqui, mas aconteceu de uma forma especial em que a sua natureza humana, tanto o corpo como a alma, foi restabelecida em sua beleza e forças originais.
E aí ela foi erguida novamente a um nível ainda mais excelente do que o anterior, entendeu? Ao contrário de todos os que haviam ressuscitado antes de Cristo, o Cristo ele se ergueu em um corpo espiritual, que está lá em 1 Coríntios 15, 44. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Aqui ele vai falar do corpo da ressuscitação. Se eu falei um versículo nesse capítulo 15, ele está falando da ressurreição de Cristo, como vai acontecer. Quem quiser mais detalhado. Mas, por esse motivo, enfim, ele foi chamado as primícias dos que dormem, porque ele foi o primeiro a ressuscitar de forma, em sua totalidade, espiritual. Então, semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. E aí ele é chamado as primícias nesse mesmo capítulo, no versículo 20. E o primogênito dos mortos, lá em Colossenses 1, 18. E Apocalipse também, 1, 5. A ressuscitação de Cristo, ele tem um tríplice significado, tá? Primeiro, ele foi a declaração da parte do Pai de que Cristo havia cumprido as exigências da lei. Filipenses 2:9. De novo. Quais os 3 significados da ressurreição? Primeiro, foi uma declaração da parte do Pai de que Cristo havia cumprido as exigências da lei, Filipenses 2:9. 2. Significa que simbolizou a justificação, a regeneração e ressurreição final dos crentes. Aí a gente tem Romanos 6:4 exemplificando isso. E 3, a ressurreição foi a causa da nossa justificação, regeneração e ressurreição. A doutrina da ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo, é o que dá sentido à nossa justificação, é a nossa causa mãe da nossa justificação, regeneração e ressurreição. Romanos 4:25, o capítulo 5 também de Romanos fala sobre. Certo? A segunda fase aqui do estado de exaltação de Cristo é a sua ascensão. Aí essa foi, assim, em certo modo, o complemento necessário para a ressurreição. No entanto, ela tinha um significado especial. Nós temos há uma duplo entendimento, e a Bíblia, ela traz 2 narrações da mesma ascensão, que está lá em Lucas 24, a partir do versículo 50, e em Atos 1, do versículo 6 ao 11. Então, são os 2 textos que descrevem, que narram essa ascensão. O apóstolo Paulo, ele menciona também, faz uma menção lá em Efésios, no capítulo 1, Efésios 4 também, 1 Timóteo 3,16, né? E em Hebreus também ele traz esse significado, né? Vai em várias partes. E essa ascensão, ela foi uma ascensão visível do mediador, indo da terra ao céu e de um lugar para o outro. Então, isso inclui uma nova glorificação da natureza humana de Cristo. Aí, uma curiosidade, né? Já os luteranos, por exemplo, a apresenta de uma outra forma, né? Para eles, por exemplo, ela foi uma mudança de condição física na qual a natureza humana de Jesus passou a desfrutar plenamente de certos atributos divinos. Como se agora, né, essa natureza humana estivesse desfrutando. E se fez permanentemente onipresente, como se, né? E na ascensão, Cristo, nosso sumo sacerdote, teve acesso ao lugar
mais recôndito do santuário, a fim de apresentar ao Pai seu sacrifício e dar início à obra intercessória do trono. Tá. Sim, mas Cristo, ele subiu aos céus para nos preparar lugar, e isso é fato. E ele agora, ele entrou no santuário, lembra que ele cumpre toda a lei e tudo mais, só que agora ele está acima da lei, e ele entra no Santo dos Santos de uma vez por todas, e já não e nós estamos agora assentados com ele nos lugares celestiais. E a ascensão dele nos assegura que temos um lugar reservado nos céus. Efésios 2, 6. Que nós já temos esses lugares reservados. E em João 17 também. Nós temos morada lá, tá? O próprio Cristo, lá em João 17, ora por nós. E nós temos essa morada. A terceira fase seria a sua posição à destra de Deus. Após a ascensão, Cristo se assentou à destra de Deus, tá? Lá em Efésios 1, 20. Em Hebreus também 10. A expressão destra de Deus, ela não pode ser tomada em sentido literal, né? A gente cria na nossa mente, né? Que Cristo está sentado do lado direito de Deus. E ela não pode ser literal, mas é uma figura só para indicar o lugar que Cristo ocupa em sua glória e poder. Durante esse período em que ele ocupa a destra de Deus, Cristo faz algumas coisas. Ele governa e protege sua igreja. E ele dirige o curso do universo para o bem da sua igreja e intercede por seu povo sobre o fundamento de seu sacrifício completado. Certo? E o quarto e a última fase do seu estado de exaltação é o seu regresso físico e visível, tá? A exaltação de Cristo, nesse momento aqui, ele alcança o seu clímax, né? O seu ponto mais alto, quando ele regressar, que é quando ele regressar para julgar os vivos e os mortos. E aí a sua vinda será física e visível, tá? Tá em Atos 1, 11 e Apocalipse 1, 1, 7 também. E aí Jesus Cristo, ele voltará como juiz. E isso é evidente à luz de muitas passagens. Ele vai voltar como um juiz. E João 5, 22, ele vem trazendo, apresentando Cristo como esse juiz em Atos 10 também. E aí não conhecemos, aí a gente não sabe o momento em que ele vai vir pela segunda vez. E ele voltará para julgar o mundo e completar a salvação de seu povo. E esta será a vitória final de sua obra redentora. E aí tem vários versículos, 1 Coríntios 4, 5, Filipenses 3, 20, Colossenses 3, 4. Tem Apocalipse 1, 7. Depois eu posso passar outros versículos também. Pronto, terminamos agora. A gente falou sobre a pessoa de Cristo, a gente falou sobre os seus títulos, né? A gente também falou sobre os seus estados, tá? Agora a gente vai falar, e aí a gente viu sobre sua obra redentora, sobre sua missão sendo cumprida. E agora a gente vai falar sobre os ministérios de Cristo, tá? São 3 os grandes ministérios de Cristo. O primeiro ministério é o ministério profético. Vou tentar falar um pouco mais pausadamente, tá? Nessa parte aqui. O Antigo Testamento, ele nos prediz que Cristo ele viria como um profeta. E isso está lá em Deuteronômio 18, 15. Deixa eu mostrar aqui. A partir do 14 já vem falando aqui, né? Das nações que vocês vão expulsar, dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu,
tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe no dia que se reuniram. Tá? Aí, Deuteronômio, tem Atos também, 3:23. Jesus mesmo, ele fala de si mesmo como um profeta, lá em Lucas 18:33. Ele mesmo fala sobre si como um profeta, tá? Ele assume esse lugar, no caso, né? Como, por exemplo, quando ele vem falando aqui da própria ressurreição. Ele mesmo prediz a própria ressurreição, né? Aí ele será entregue aos gentios que zombarão dele, insultarão, cuspindo nele, açoitarão e matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Ele fala na terceira pessoa, mas é sobre si mesmo. Então ele mesmo se apresenta como um profeta e prega sobre a própria vida, né? E ele alega também que traz uma mensagem do Pai. Ele prediz o próprio futuro e ele fala com autoridade singular, por exemplo, em Mateus 7:29. Então, ele não surpreende, ele não surpreende o povo, que o povo reconhecesse naquela qualidade do profeta. Ele não se surpreende enquanto a isso, né? E aí o profeta é alguém que recebe revelações divinas por meio de sonhos, visões e mensagens verbais e que as transmite ao povo verbalmente ou mediante ações proféticas visíveis. A sua obra ela pertence ao passado, ao presente e ao futuro. Uma de suas tarefas mais importantes foi a de interpretar para o povo os aspectos morais e espirituais da lei. Cristo foi profeta desde o Antigo Testamento. 1 Pedro 1:11 vem trazendo isso, de Cristo ser esse profeta desde o Antigo Testamento. Ele está lá presente, né? Procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Então, ele surge como um profeta também no Antigo Testamento, predizendo o seu próprio sofrimento. Vocês perceberam? Tá. Então, portanto, ele foi um profeta quando ele esteve na terra e continuou essa obra pela operação do Espírito Santo sobre os apóstolos depois da ascensão. E aí, mesmo agora, seu ministério profético continua através da pregação da palavra e da iluminação espiritual comunicada aos crentes, a nós. E aí, esta é a única função que hoje em dia a maioria da teologia moderna, enfim, dessas teorias, ela reconhece, né? Mas, além disso, do seu ministério profético, Cristo ele também tem um ministério sacerdotal. O Antigo Testamento ele ainda prediz que o Redentor que viria seria sacerdote, tá lá em Salmo 110:4. Zacarias ele fala desse sacerdócio também universal no capítulo 6. E Isaías 53 também, que ele vem falando sobre esse pastor, esse sacerdote, né? No Novo Testamento, só tem um livro em que Cristo é chamado de sacerdote, que é lá em Hebreus, tá? Dele ser o sumo sacerdote. Só que ali a gente encontra no livro de Hebreus, fica repetindo que ele é sacerdote várias vezes. No capítulo 3, no capítulo 4, 5, 6, 8, fica repetindo isso, que ele é sacerdote. Só que tem outros livros também que fazem referência, não diretamente,
sobre a sua obra sacerdotal, tá? Em Marcos, em João também tem. E enquanto o profeta representa Deus diante do povo, o sacerdote ele representa o povo diante de Deus. Por isso, ambos eles eram mestres, tá? Mas enquanto o primeiro ensinava a lei moral, o segundo transmitia ao povo a lei cerimonial. Além disso, os sacerdotes tinham o privilégio especial de chegar-se a Deus e de falar e agir em lugar do povo. Lá em Hebreus 5:1, aí vem nos ensinando que o sacerdote era escolhido dentre os seres humanos para ser seu representante, que era escolhido por Deus e agia diante dele em prol dos homens, e oferecia dons e sacrifícios pelos pecados. Ao mesmo tempo, ele intercedia pelo povo. Então, a obra sacerdotal de Cristo, ele foi de certo modo especial, oferecer sacrifício pelo pecado. E aí os sacrifícios do Antigo Testamento, eram tipos que assinalavam que havia um grande sacrifício para Cristo, né? Então eles apontavam para isso. Daí Cristo ele passou a ser chamado o Cordeiro de Deus. E nossa Páscoa, enfim. O Novo Testamento ele fala claramente da obra sacerdotal de Cristo em muitas passagens. E as referências são ainda mais frequentes na carta de Hebreus, tá? Além de oferecer o grande sacrifício pelos pecados, Cristo, como sacerdote, ele intercede também pelo seu povo. E ele é chamado de nosso advogado. E explicitamente também ele é chamado de nosso advogado em 1 João. E aí o termo advogado, paracletos, ele significa alguém que é chamado a ajudar. Um advogado, alguém que defende a causa do outro. No Novo Testamento, Cristo é chamado nosso intercessor, lá em Romanos 8:34. A sua obra intercessória tem por base seu sacrifício e não se acha limitada, né? Como alguns pensam que a intercessão é só ali na oração. Cristo, ele na verdade, ele apresenta a Deus seu sacrifício e sobre essa base solicita bênçãos espirituais para seu povo e os defende das acusações de Satanás, da lei e da consciência. Obtém perdão para todas aquelas acusações que são justas e santifica sua adoração e serviço pela mediação do Espírito Santo. E aí a obra intercessória de Cristo é limitada em seu caráter, né? Já que se refere aos eleitos de Deus. E o terceiro e último ministério de Cristo é o ministério régio. O que seria isso? Como Filho de Deus, Jesus Cristo, ele desfruta por natureza do domínio universal de Deus. Esse é o ministério régio, que é o domínio universal de Deus. Em distinção ao domínio universal, a gente fala da majestade, que foi conferida em seu ministério mediador. Ele tinha majestade e agora ele tem esse caráter régio que é universal. Você fala desse ministério terceiro? Sim, que é Claro. que é o ministério universal de Deus. Senhorio de Cristo, né? Isso, profético, sacerdotal e universal e soberano, no caso. E aí a gente divide ele na sua majestade espiritual e o domínio universal. Tá? Ok. Tá. O que seria essa majestade espiritual? A majestade de Cristo é a sua soberania régia sobre o seu povo, ou soberania, né, universal sobre o povo. Desculpa. Desculpa. A gente chama, sim, a majestade de Cristo é sua soberania régia sobre o povo universal. Ele tem essa
majestade universal sobre o povo, né? E aqui é chamada de espiritual, porque tem a ver com um reino espiritual estabelecido nos corações e vidas dos crentes. Ele tem fins espirituais, ele reina sobre a vida dos crentes, os quais busca, ou seja, a salvação dos pecadores. E sua administração é também espiritual, através da palavra de Deus e do Espírito Santo, tá? Essa majestade é espiritual, tá bom? Que ele rege os crentes, tá? Que aí é exercida pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E aí, como é que ela acontece? O seu exercício abarca o congregamento, né? A gente congregar, o governo dele, a proteção dele e o aperfeiçoamento da igreja. É assim que acontece a majestade espiritual de Cristo, esse domínio dele. Vocês entenderam essa parte? Eu nem vou me aprofundar muito nessa, porque senão... Já o domínio universal, depois de sua ressurreição, Cristo ele disse a seus discípulos: toda autoridade me é dada no céu e na terra. Ele tem um domínio universal de tudo, absolutamente tudo. Aqui a gente só separou didaticamente entre a majestade espiritual e o domínio universal. A majestade espiritual seria esse governo que acontece ali. Ele protege, ele congrega, ele aperfeiçoa, ele governa a sua igreja através da palavra e do Espírito Santo. Já esse domínio universal é essa soberania, autoridade que ele tem sobre todas as coisas, tá? Que tem lá em Mateus 28, 18. E aí essa autoridade, ela não deve ser confundida com a majestade original de Cristo como Filho de Deus. Essa autoridade dada a Cristo tem a ver com aquela majestade concedida a ele em sua capacidade de mediador da igreja. Ele é o mediador é como mediador que Cristo agora guia o destino dos indivíduos e das nações e controla a vida do mundo inteiro. Ele tem domínio sobre todas as coisas e faz todas as coisas sujeitas a seus propósitos redentores, tá? Então ele protege a igreja dos perigos a que se acha exposta no mundo, e essa majestade de Cristo continuará até que ele tenha alcançado plena vitória sobre todos os inimigos do reino de Deus. Quando tal obra for levada à completude, então Cristo devolverá esta majestade ao Pai, que está lá em 1 Coríntios 15. Não sou eu que estou falando. Deixa eu mostrar aqui. 1 Coríntios 15, versículo 24. Aqui fala da ressurreição, né, no 23, né, só para pegar mais um sentido. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. E aqui a gente finaliza
a vida e obra de Cristo de forma mais sucinta, mas eu espero que tenha trazido alguma coisa nova e tenha abençoado a vida de todos vocês. Deus abençoe.